Boa tarde, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Almoçaram, descansaram? Que agora nós vamos começar o nosso segundo turno. Se liga não. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Vamos começar a brincadeira? Então, inicialmente, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês abram o caderno na anotação que nós fizemos hoje de manhã. Então, vocês vão continuar essa anotação, tá certo? Eu vou abrir o meu caderno aqui também para dar tempo de vocês abrirem o de vocês, tá? Estou aqui com o meu caderninho. Eu irei abri-lo aqui. No caso, eu vou abrir numa página em branco, ok? Vocês abrem na anotação que vocês fizeram hoje de manhã, porque hoje a gente vai continuar. Irei pegar o meu lápis ou uma caneta, aqui meu estojinho. Irei pegar meu lápis ou uma caneta para fazer as anotações. Eu quero que vocês façam isso agora, tá certo? Então vamos lá. Eu acredito que vocês também já estão com os cadernos abertos, então nós vamos continuar, certo? Só vamos dar uma relembrada aqui antes. Na unidade passada, nós começamos a nos aventurar pelo universo, sobre o que é o universo, sobre o que existe nele. Nós vimos que no universo existem estrelas, galáxias, meteoros, certo? E que nas galáxias, uma delas é a Via Láctea, que é a nossa. Então, na nossa galáxia existe um sistema chamado de Sistema Solar. Por que Sistema Solar? Porque tem o Sol, uma estrela maior, um astro luminoso que comanda todo o funcionamento desse sistema, certo? Então, o Sol, ele exerce uma força de atração sobre os planetas e esses planetas, essa atração, permite com que os planetas orbitem o Sol, certo? Orbitem, girem em torno dele. Nós vimos também que esse girar em torno do Sol é chamado de translação. E esse movimento de translação define as estações do ano. E enquanto os planetas estão girando ao redor, eles giram ao redor de si mesmo também. E que esse movimento de girar em torno do seu eixo é chamado de rotação. E essa rotação dura 24 horas, ok? Definindo dia e noite. Tranquilo até agora? Pois bem, vimos também na unidade passada que no nosso planeta Terra existem 3 esferas, certo? Que é a esfera do ar, a atmosfera, a esfera de água, que é a hidro, e a esfera das rochas, que é o solo que nós pisamos, a litosfera. Então, a junção dessas 3 rochas forma uma quarta, que é a biosfera. Então, nós, como seres vivos, como seres que precisam do oxigênio, nós fazemos parte da biosfera e dependemos dessas outras 3 aqui, ó, para poder sobreviver, certo? Então, essas esferas, a biosfera em si, ela é formada, ela ocupa um lugar no espaço, no universo. E tem um peso. A Terra tem um peso. Nós temos um peso. Esse caderno que eu estou usando aqui, ó, ele tem um peso. Se eu pegar isso aqui e colocar numa balança, ele vai me dar um peso. Deixa eu ver se eu acho aqui o peso dele. A gramatura dele. Não acho a gramatura dele. Achei, ó. A gramatura do caderno aqui, ó, é 56 gramas. Vocês não vão conseguir ver porque tá bem pequenininho. Mas esse caderno, ele pesa 56 gramas. Então, tudo que tem massa, que é esse peso, que eu posso colocar numa balança e medir, certo? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no universo é chamado de matéria. Ok? Entendido, gente? Então, vamos lá. Continuando. Vimos também hoje de manhã, eu dei 3 exemplos para você. Disse que a matéria ela era subdividida. Eu mostrei para vocês uma árvore e que essa árvore
eu desenhei essa árvore para vocês e disse que ela era a matéria, certo? Ela tá ali fixa, um local, faz parte do universo e tá ali fixa. Aí dei o exemplo para vocês de que eu precisava construir uma mesa e que eu pegaria essa árvore, eu arrancaria essa árvore, cortaria as raízes, que eu não vou precisar, e cortaria as folhas, precisaria só do tronco da árvore. Eu falei para vocês que esse tronco ele é chamado de corpo, porque o corpo ele é uma porção da matéria limitada. Como assim limitada? A gente tem um limite. Ela tem um início e tem um fim, certo? Falei também para vocês que esse corpo da matéria, certo? Eu poderia usar ele para construir as mais variadas coisas. Então, a partir do momento que eu pego esse corpo e construo algo para um determinado fim, eu chamo esse corpo de objeto. Exemplo, a caneta que eu uso é um objeto, o caderno que eu uso ele é um objeto, porque eu uso para um determinado fim, certo, gente? Tranquilo até agora? Espero que vocês estejam entendendo, tá certo? Então, continuando. Essa matéria que ocupa um lugar no universo e que tem uma massa, ela é composta por pequenas partículas microscópicas, que a olho nu, olhando assim, eu não vou conseguir ver. Então, para eu conseguir ver, eu precisaria de um microscópio muito potente para eu conseguir visualizar. Então, essa matéria ela é formada por partículas microscópicas chamadas de átomos. E esses átomos eles estão organizados numa tabela periódica. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu quadro, o meu resumo. Então, gente, aqui ó, aqui tá o meu quadro para vocês, tá? Eu conceituei o que é a matéria, disse que é tudo que ocupa um lugar no universo e tem uma massa, tem um peso, que é dado em quilogramas, certo? As matérias são formadas por pequenas partículas chamadas de átomos, tá? E esses átomos, eles estão organizados numa tabela periódica. Aqui ao lado, eu desenhei o mais atual modelo atômico. Eu representei o oxigênio, que é o ar que nós precisamos para poder sobreviver. Ok, gente? Aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, o modelo de uma tabela periódica. Deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês poderem visualizar. Deixa eu aproximar aqui, ó, a tabela periódica, tá? E nessa tabela aqui, minha gente, estão dispostas todos os átomos que existem no nosso planeta e no universo também. Então, todos os átomos estão organizados aqui, certo? E esses átomos, para eles formarem as moléculas e, consequentemente, a matéria, tá? Eles precisam estar juntos de outros átomos. Então, eles podem se juntar com eles mesmos. Exemplo, o gás ozônio, que está na terceira camada da atmosfera e que barra os raios ultravioleta, certo? Para não atingir a gente, é a junção de 3 átomos de oxigênio. Então, o gás ozônio é 3 átomos de oxigênio junto e eles vão atuar impedindo com que o Sol nos cause dano. Então, esses átomos eles podem se juntar com um outro átomo parecido a ele ou um átomo diferente. Exemplo, a água. A água é formada por H, hidrogênio, e o oxigênio. Então, esses átomos, minha gente, eles vão se reorganizar, se estruturar nas mais variadas moléculas, certo? E assim vão formar as mais variadas coisas existentes no nosso planeta. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, voltando aqui, tá? Vimos que a matéria é formada por átomos e que esses átomos eles se juntam com átomos iguais a eles ou diferentes, formando a matéria em si, ok? Então, gente, essa matéria tem umas propriedades. Tem umas propriedades gerais, específicas e organolépticas, tá? Um exemplo de propriedade geral. Toda matéria tem um peso,
ele pesa. Então, isso é uma propriedade geral, ok? Agora, uma propriedade específica, minha gente, a gente pode ter como a densidade. O que seria a densidade? É quando você pega algo e coloca esse algo, por exemplo, numa bacia com água, para verificar se esse objeto ele afunda ou não. Se ele afunda, quer dizer que o objeto teve uma densidade maior que a da água. Se ele não afunda, quer dizer que a água teve uma densidade maior que a do objeto. Exemplo aqui básico para vocês. Ó, digamos que aqui eu tenha 1 quilo de algodão, um exemplo, tá? 1 quilo de algodão e 1 quilo de açúcar. Se eu for verificar o peso desses aqui, quem é mais pesado? O algodão ou o açúcar? Nenhum dos dois, porque ele tem o mesmo peso. Tem 1 quilo e tem 1 quilo. Agora, se eu for verificar quem tem a maior densidade, aí sim eles seriam diferentes. Por quê? Porque se eu colocar numa bacia com água, o pacote de algodão ele vai boiar, porque a água vai ter uma densidade maior. Então quer dizer que a composição do algodão vai influenciar na densidade dele. Já o açúcar, se eu for colocar ela numa bacia com água, ele vai afundar, porque a densidade do quilo de açúcar vai ser maior, até por conta da composição do açúcar, que é diferente da do algodão. Então, esses dois materiais aqui, eles têm propriedades gerais, porque ambos têm um peso, eles pesam 1 quilo, e eles têm propriedades específicas, porque um vai ter maior densidade e outro vai ter menor densidade, certo? Um outro exemplo de propriedades organolépticas, certo? Organoléptica é tudo que a gente pode ver, é sentir, é cheirar, certo? Então, o algodão, eu consigo ver, que o algodão ele é branco. Então, isso é uma propriedade organoléptica, eu consigo visualizar. Algodão não tem cheiro, então ele não tem essa propriedade de ter cheiro. Já o açúcar, esse tipo de açúcar aqui, ele acaba sendo um pouco mais escuro, mas ele tem essa propriedade de ter uma cor mais escura. Ele tem um sabor, o açúcar é doce, então isso é uma propriedade organoléptica. E o açúcar também tem um cheiro, uma propriedade organoléptica. Então a matéria em si, ela vai ter propriedades gerais, que todas terão, tem propriedades específicas, que algumas vão ter e outras não, e propriedades organolépticas, que podem ter a mesma propriedade, exemplo, de cor, mas essa cor ela vai ser mostrada de forma diferente. Ok, gente? Entendido até agora? Pronto. Outra coisa e última que eu quero falar com vocês é que a matéria, ela pode ser encontrada nas mais variadas formas do nosso universo, certo? Ela é encontrada, além das mais variadas formas, a gente encontra ela em 3 estadozinhos básicos: sólido, líquido e gasoso. Exemplo, vou pegar esse copo aqui, tá? Um copo, ele é sólido, certo? Aí dentro desse copo, vamos lá, eu vou colocar um líquido, certo? Então, aqui vai estar o copo e aqui vai estar o líquido. Então, aqui eu tenho uma matéria em 2 estados. E tem o estado gasoso, que normalmente a gente não consegue visualizar. Mas se eu encher um balão de festa, dentro daquele balão vai ter ar. E o ar é gasoso. E o ar é uma matéria. Ok, gente? Entendido? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Então, anotem no caderno de vocês tudo que eu conversei aqui com vocês, porque vocês vão precisar para ver posteriormente. Anotem e anotem as dúvidas, porque aí na próxima aula a gente começa tirando dúvidas e corrigindo exercícios que eu vou levar para vocês. Tá certo, gente? Tchauzinho, até semana que vem.